Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space BVB. E hoje nós vamos conversar sobre Borussia Dortmund 2, Atalanta 0, partida que aconteceu no Signal Iduna Park, o primeiro jogo desses playoffs em busca da classificação às oitavas de final da Champions League. Uma partida muito importante que o Borussia Dortmund precisava criar uma vantagem para chegar na Itália mais tranquilo, e foi isso que a equipe fez. Não só venceu, como venceu jogando bem, algo que a gente já cobrava há muito tempo e que vem de forma até surpreendente acontecendo nos últimos jogos. O Borussia Dortmund vive uma fase muito boa, me arrisco a dizer, me arrisco não, vou cravar. O Borussia vive o melhor momento da temporada em questão de resultados e desempenho. Pegou um adversário agora que vinha de uma sequência boa, venceu a Juventus recentemente por 3-0 pela Copa Itália, então é um adversário forte no cenário italiano e o Borussia conseguiu vencer e vencer bem. Não foi um placar elástico, né? Foi esse 2-0, porém um nível de atuação muito bom e que não sofreu em momento algum. É algo que a gente sempre tem uma preocupação em relação a esse clube, até porque hoje entrou com o Luca Reggiani, né, que é um jogador jovem italiano ali com o zagueiro pela direita, então sempre fica aquela dúvida, né, em questão a como ele vai desempenhar, e ele se saiu bem, é claro, né, não foi brilhante, mas ele foi eficiente quando foi acionado, e é muito importante isso, cara, uma partida muito boa, um resultado muito bom e mais um desempenho muito bom. Agora vamos falar do jogo em si. No primeiro tempo, o Borussia Dortmund abriu o placar muito cedo, né, com o Serhou Guirassy, um cruzamento muito bom do William Ryerson. O gol foi ali aos 2 minutos, né? E isso condicionou bastante o andar do primeiro tempo. Ali uma jogada que se inicia na esquerda, o cruzamento para a área não deu em nada, o Bayer ajeita para o Ryerson e ele cruza mais uma vez, um cruzamento espetacular do Ryerson. Ele que consegue fazer esse cruzamento em arco, né? E que sai ali dos defensores e consegue pegar, seja o Guirassy ou qualquer outro atleta, em direção à bola. Isso é muito importante, porque quando o jogador consegue atacar a bola, ele vem com muito mais força e vem com muito mais vantagem em cima do zagueiro. O zagueiro da Atalanta, para mim, até falhou, né? Ele demorou para reagir ali. No final, ele nem conseguiu subir nem atrapalhar o Guirassy, né? Então, ele atacou a bola, finalizou muito bem. O Guirassy que voltou a uma fase absurda. São 6 gols e 1 assistência nos últimos 4 jogos. Ele bem faz uma diferença enorme e a gente está vendo isso perdão, no jogo do Borussia. A partir dali, a Atalanta, que é uma equipe que não fica com seu time em bloco baixo, isso é até algo que a gente tem, que eu notei ali durante a partida, né? O Borussia, geralmente em jogos de Bundesliga, sempre pega equipes que saem ali com a bola da defesa, tentam construir o jogo ali, então o Borussia consegue marcar alto, mais alto, né? Ali mais ou menos na linha da grande área. A Atalanta já é diferente, a Atalanta já povoa muito ali o meio campo, coloca a maioria de seus jogadores na faixa central e deixa ali os 3 zagueiros bem avançados para tentar construir o jogo. Então, durante ali, a maior parte do primeiro tempo, o jogo foi muito condicionado naquele espaço do meio campo. Então não foi uma partida com grandes oportunidades criadas de nenhum dos lados, um jogo muito físico ali no meio campo e que o Borussia Dortmund conseguiu vencer a maior parte dos duelos. Com o 1-0, a equipe se sentiu tranquila para, em alguns momentos, tocar a bola ali na defesa, tentar chamar a Atalanta para atacar a profundidade. Hora ou outra isso funcionou, o Brandt conseguiu ali alguns passes em profundidade para o Bayer principalmente, que acabou não conseguindo aproveitar tão bem. E é algo que vem acontecendo no Borussia, uma evolução tática mesmo, e que bom. Hoje, nessa partida, os auronegros conseguiram fazer triangulações por dentro, conseguiram atacar fundo, bolas aéreas, né? Conseguiu construir desde trás, fez marcação-pressão na partida. Foi uma partida realmente completa. Faltou sim uma criatividade maior para criação de jogadas, porém, quando teve as oportunidades, foi muito eficiente. Eu gostei bastante desse jogo. E como eu falei, o Borussia tentou ao máximo explorar ali as jogadas nas costas da Atalanta, e foi assim que aconteceu o segundo gol. O Brandt ele tentou em alguns momentos essa infiltração, mas acabou que os jogadores não aproveitaram, até que o Imet ali numa jogada com o Serhou Guirassy pela esquerda conseguiu um passe espetacular
à frente para o Guirassy correr. O Guirassy foi com um ponta quase, né, ali pelo flanco esquerdo, e muito bem, olhou para dentro, cruzou para o Bayer, que só empurrou para o gol vazio. Aí 2-0. A Atalanta não ameaçou o gol do Kobel na primeira etapa. Teve 2 lances ali pela ponta esquerda deles, o lado direito da defesa do Borussia Dortmund ali, em cima do Reggiani, do Anton. O Luca Reggiani fez um bom jogo, porém ali no primeiro tempo teve um outro lance que ele não estava tão bem posicionado. Tomou um cartão amarelo ali besta, mas nada que comprometesse tanto assim a equipe. Teve 2 lances ali, vou até olhar quem que fez as jogadas, que é o ponto esquerdo, é o Zalewski. Zelensky, eu não sei a pronúncia certa, mas é um jogador arístico, conseguiu ali 2 bons lances que cruzou para dentro, porém ninguém aproveitou, então acabou que nem foi uma chance criada, né? Foi uma jogada que ficou muito perto ali, rondando o gol do Kobel, mas que não deu em nada. E no geral foi isso o Atalanta no primeiro tempo. Foi um jogo muito de meio campo, muito físico, e o Borussia conseguiu ali 2 espetadas muito boas. O passe do Nmecha, cara, foi espetacular, foi um passe na medida certa, no lugar certo e com a força certa. E o Guirassy, que como agora tá jogando solto, leve, sem aquele peso da fase ruim nas costas, ele tá conseguindo pensar melhor. Ele tá sendo um jogador de pivô, tá conseguindo parar a bola no campo de ataque do Borussia Dortmund. Isso é muito importante. O Guirassy bem faz uma diferença danada, porque ele consegue ser um jogador para se associar aos outros atletas. E por isso que eu acho que hoje o trio de ataque Bayer, Guirassy e Brandt é o trio titular mesmo. Não tem ADM, não tem Fábio Silva. São esses 3 que são os jogadores que se encaixaram ali. O Brandt, para mim, vive o melhor momento dele na temporada. Por mais que ele não esteja fazendo gol, dando assistência, mas ele está sendo participativo. E é isso que eu quero ver do Brandt, porque, é claro, é bom quando ele marca gols, mas ele influencia muito bem ao jogo do Kovac quando ele participa. Ele consegue se associar ali ao Job, ao Match, ali pelos lados também. Consegue criar espaços, criar volume ali no ataque. Então, para mim, esse é o melhor momento do Brandt na temporada em questão de participação de jogo. Ele vem sendo muito importante. O Guirassy, quando tá bem, ele consegue fazer parede, consegue fazer tabela. E isso estava fazendo muita falta nesse período que o Guirassy esteve mal. Então, realmente o Guirassy bem dá um salto nessa equipe, que cresceu de desempenho e agora vive o melhor momento da temporada. O Bayer também fez um excelente jogo. No geral, foi uma partida muito boa. Agora vamos para o segundo tempo. A Atalanta, com o 2-0 contra, começou o segundo tempo tentando fazer uma barfa, colocou muitos jogadores no campo de ataque do Borussia Dortmund, ali, quase o time inteiro, né? Só que não conseguiu construir nada. Os italianos não tiveram uma noite muito inspirada na Alemanha, e logo o Borussia conseguia recuperar, e nessa recuperada conseguia arrancar para o ataque, e nisso colocava o seu bloco no campo de defesa da Atalanta, e mesmo que não concluísse a jogada da melhor maneira, estava lá mordendo, pressionando, para roubar a bola o mais perto possível do gol do goleirão Karnezek. Um negócio assim, realmente as pronúncias me pegam bastante, eu não sei pronunciar, mas tentava recuperar o mais próximo possível ali no campo de defesa do adversário. Isso é muito importante porque você defende e impede o seu adversário de chegar ao seu campo. E foi assim até ali meados do segundo tempo. Foi mais um tempo muito físico, né, de jogo de meio campo. A Atalanta já desanimada, né, por conta do 2-0, e o Borussia fazendo uma partida muito tranquila, com o resultado embaixo do braço. Não foi um jogo de grandes oportunidades também no segundo tempo, e a Atalanta ficou ali, né, naquela pressão para tentar atacar, porém sem grande inspiração. Ali já em meados do segundo tempo, o Borussia conseguiu ter mais a bola, controlar o jogo, tentar um ataque ou outro, porém sem grande sucesso. Destaque para o jogo do Nmecha, que fez uma partida absurda. Teve a participação essencial no segundo gol. Se não me engano, ele até está envolvido no lance do primeiro também, porém, de forma determinante mesmo, foi no segundo. Ele ataca e defende com uma qualidade excepcional. Ele é muito físico, né? Um jogador de 1,88m, 1,90m. Ele consegue ser bom em todas as fases do campo, consegue costurar
jogadas individuais por dentro, consegue tabelas, é realmente uma evolução técnica desse jogador absurda, e mérito do Kovac, né, que tem alguns jogadores nesse elenco que melhoraram muito nas mãos dele. O Imet é um exemplo, o Ryerson é outro exemplo, deu mais uma assistência nessa partida, um jogo fenomenal do norueguês, que nessa partida conseguiu jogar por dentro em alguns momentos. Teve um lance ali, se não me engano, foi no segundo tempo, que o Ryerson estava aparecendo quase como um ponta pela esquerda. É claro, não é um lance esporádico, mas isso mostra movimentação. Diferente do que vinha acontecendo anteriormente, o Ryerson conseguiu cair ali por dentro. Não é tão brilhante por dentro, ele em triangulações, jogadas de passes curtos, ele não é tão eficiente, mas conseguiu ser participativo ali, deu assistência dele num cruzamento maravilhoso. Então, méritos para o Kovac. E também, agora terminando ali o assunto do segundo tempo, já na reta final da partida, o Borussia Dortmund desceu o bloco, fez as substituições, colocou o trio de frente ali, trio entre aspas, com o Chukwuemeka, Carinha DM e Fábio Silva. Em teoria para tentar explorar contra-ataques, porém sem sucesso. Infelizmente não conseguiu nenhuma jogada. O Chukwuemeka teve uma chance muito boa que poderia ter esticado para o ADM, porém ele errou o passe. O Ryerson também teve uma bola para tentar esticar, o ADM acabou errando. Então ficou no quase, mas no final não criou nenhuma oportunidade. Ainda bem que nem precisou, né? Mas é óbvio que seria melhor se tivesse aumentado essa vantagem ainda mais. Os contra-ataques não encaixaram, a Atalanta teve a bola, porém, mais uma vez, não conseguiu fazer grandes coisas e terminou ali 2-0. O Kobel teve um outro lance ali de uns chutes de fora da área que ele fez boas defesas seguras e no geral foi uma partida absurda do Borussia Dortmund. Destaque ali pro Kobel, como eu falei, que quando precisou ele foi seguro. O Luca Reggiani teve um primeiro tempo ali com um outro lance mais de erro de posicionamento, mas no segundo tempo ele se recuperou, conseguiu fazer bons cortes, foi um jogo muito bom, foi a primeira partida dele como titular, e obviamente não é o jogo perfeito para você colocar, lançar um jovem dessa forma, né? Uma partida tão importante, porém ele entrou e deu conta do recado, né? Fez um bom jogo o italiano. O Anton teve uma participação ali negativa em uma das jogadas do Zelensky pela esquerda ali, como eu falei no primeiro tempo, ele acabou sendo driblado com uma certa facilidade, mas no geral foi um jogo absurdo do Anton, mais um, ele que tá jogando ali como um zagueiro central, né, fazendo coberturas, e ele é excepcional nisso. E também ao lado dele o Benzebaini, que fez um jogo excelente também. Mais um jogo muito bom do argelino. Então fica aí uma pulguinha atrás da orelha do Kovac se ele vai manter o Benzebaini no time e colocar o Nico de Schlotterbeck também. É óbvio, o Nico é titular desse time de forma indiscutível, mas o Benzebaini ficava no banco para ele, né? Então, é porque é difícil tirar o Anton de fazer essas coberturas e jogar ele para a direita. Já teve certos momentos em que o Borussia jogou com o Nico como central, o Benzebaini pela esquerda e o Anton na direita. Porém, o Anton pela direita ele não consegue fazer essas coberturas dessa forma como ele joga centralizado. Eu acho que o Benzebaini vai voltar para o banco. Aliás, talvez não, porque não tem opção de jogadores, né? Mas eu tentaria de novo. Colocar o Nico centralizado, o Anton pela direita e o Benzebaini pela esquerda, porque o Benzebaini está jogando bem. Esses jogos que ele está entrando, está desempenhando bem. Então, vale a tentativa de tentar manter ele dessa forma, dando uma injeção de gás pro argelino. Ali no meio campo nem se fala do Imetia, né? Já rasguei elogios para ele aqui, temporada absurda. Para mim o melhor jogador da equipe na temporada, em questão de regularidade, é o melhor. O Jobe Bellingham fez mais um bom jogo. Ele é muito apagado com a bola, mas ele sem bola, cara, ele é muito, muito, muito importante. É o limpa-trilhos, né? Não era um papel que a gente esperava que ele fosse executar, né? Pelo que ele desempenhou ali no Sunderland, a gente esperava que ele fosse um jogador um pouquinho mais criativo com a bola. Ele até começou ali no Mundial de Clubes assim, porém ele se encaixou ali como esse limpa-trilhos. O Imet é um jogador mais criativo com a bola, tem mais liberdade. O Job já é um jogador que ele tá ali para quebrar lances, para conseguir ser ali um jogador de iniciativa de jogadas, porém nunca ali no setor final. Ele não tem sido muito efetivo ali na frente, mas ele vem numa crescente. Hoje ele é titular ao lado do Imet de forma muito merecida, e como ele está em margem de evolução, quem sabe aí com o passar dos jogos ele não consegue ser também produtivo na frente. O Ryerson já citei, foi muito bem. Ali pela esquerda o Svensson também fez um grandíssimo jogo, grandíssimo mesmo.
Ele não tem tantas participações em gols como o ala direito, e eu acho que isso é proposital, porque o Rysson tem muito mais liberdade, seja o Rysson ou o Ian Couto, tem muito mais liberdade para atacar ali pela direita do que o Svensson. O Svensson ali no fundo ele não tem tanta qualidade assim, porém ele para passes curtos, para iniciar jogadas, ele para percorrer metros ali pelo lado esquerdo, ele é muito bom. Ele é um lateral muito confiável, não é um primor, né? Talvez isso seja o ponto que muita gente bata nele, né? Ele não é aquele jogador extremamente criativo que vai pegar uma bola, vai dar uma assistência absurda, mas ele é um jogador muito eficiente, ele é uma engrenagem muito importante para essa equipe, até porque ele não tem reserva, né? Então, ele jogar nesse nível, sabendo que não tem ninguém para competir com ele, é realmente louvável, né? Uma questão mental do atleta mesmo. O Brandt, como eu falei, fez um bom jogo, não teve participação direta em gol, mas construiu boas jogadas, passes quebrando linha, porém ele em um outro lance mostra ali aquela questão física dele, né, que é um jogador mais pesado, não tem tanta intensidade assim, ele até tem se entregado bastante, até deu carrinho nesse jogo, algo que não é muito comum dele fazer, porém ele, na questão física, ele peca muito, né, esse é o grande problema do Brandt para mim, né, um jogador que de questão de intensidade ele não entrega quase nada, ele evoluiu nessa temporada, tá se entregando mais, mas no geral, assim, realmente ele deixa muito a desejar nesse sentido, porém o QI dele, futebolístico, vamos dizer assim, é muito bom e ele conseguiu ajudar a equipe nessa partida. E lá na frente, Maximilian Bayer e Serhou Guirassy fizeram um jogo essencial, excepcional, principalmente o Guirassy. Pivôs muito bons, conseguiu um gol de cabeça, deu uma assistência, realmente é um centroavante de muita qualidade, né? Que vive uma temporada ruim no geral, mas que cresceu nesses últimos jogos, a gente espera que continue assim, cresceu no momento certo, o próximo jogo é RB Leipzig e depois o Bayern de Munique, então é uma sequência muito decisiva e que bom que o centroavante cresceu agora, a gente espera que ele mantenha isso nesses próximos jogos. Como eu falei, gostei muito do jogo da equipe mais uma vez, é o melhor momento da equipe para mim na temporada, tá vencendo os jogos e tá convencendo, que é o mais importante. E deixa a gente animado para o que vem pela frente. Como eu falei, o próximo jogo é contra o RB Leipzig, fora de casa, um jogo muito difícil. Depois é Der Klassiker, meus amigos. Então é uma fase extremamente decisiva. E os comandados de Niko Kovac escolheram o melhor momento para crescer de desempenho também. Agora eu quero saber aqui a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa partida, se você gostou do desempenho da equipe e quem foi o melhor jogador em campo hoje. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo sobre o Borussia Dortmund toda semana aqui na Space BBB. Um grande abraço, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!